Quando colocar inglês fluente no seu currículo? Então o que acontece é o seguinte, muitas e muitas pessoas vão lá, colocam que tem inglês fluente, mas na realidade não tem. Mas por que as pessoas fazem isso, Caio? Bom, isso é um tiro no pé, isso acaba sendo muito prejudicial no processo seletivo. Por quê? Realmente, quando uma empresa quer inglês fluente, ela precisa, em algum momento da função, que a pessoa fale inglês fluente, senão ela ia pedir inglês intermediário. Então, se você tem inglês intermediário, não coloque inglês fluente no currículo. Coloque inglês intermediário ou upper intermediate, se você quiser. Porque o importante é você ser sincero e passar as informações corretas, ok? Tudo isso não vai importar muito se a sua qualificação for muito boa, se você tiver realmente muita experiência e eles precisarem de você. Seu inglês vai ser só um up, ok? Mas se você tiver uma carreira boa, vai ser só um adendo a mais, um adicional. Se você mentir ou se você falar ali que tem inglês e não tiver, aí vai complicar muito mais. Então, como que eu posso saber se o meu inglês realmente é fluente ou não? Tem 4 fases aqui para você ver se o seu inglês é fluente e se você consegue colocar no currículo que o seu inglês é fluente de verdade. Vamos lá? A primeira fase é o seguinte, tem um vocabulário que chama de um teste chamado CAT, KET, da Cambridge, tá bom? Tem um vocabulário básico, esse é um vocabulário do nível básico a intermediário. É o vocabulário suficiente para uma pessoa falar inglês fluente de verdade, mas você precisa ter ele na ponta da sua língua, não pode errar nada, nada mesmo. Porque ele é considerado do nível A2, do básico ao intermediário, tá bom? Então não importa muito, fala assim, mas do intermediário eu falo fluente já? Sim, o vocabulário é uma coisa, a sua desenvoltura com o inglês é outra. E aí vem a parte 2. Viu o vocabulário, conhece todas as palavras, e aí o que você vai fazer? Entra lá, por exemplo, no site da CNN, BBC, assim por diante, e aí você lê uma notícia em inglês, lê uma notícia. Não importa que você não saiba todo o vocabulário, mas você precisa entender pelo menos 70% da notícia. E o contexto você precisa entender ele plenamente, ok? Plenamente o contexto. Terceira fase, depois que você viu o vocabulário, tá ok? Conseguiu ler e entender pelo menos 70% de um texto e compreender tudo, 100%. Aí vem a terceira fase, que é assistir um vídeo em inglês de mais ou menos 5 minutos. Não precisa ser da série, não, pode ser de outros conteúdos mais fáceis. Mas pelo menos 5 minutos em inglês. E aí você tem que realmente entender todo o contexto. Entender tudo o que a pessoa está falando, ok? Passei na fase 1, 2 e 3 e agora, última fase, falar com nativos, falar em reuniões, entrevistas e assim por diante. Se você chegou nessa fase, consegue falar e compreender plenamente, o seu inglês é fluente e você coloca no seu currículo que o seu inglês é fluente. Caso contrário, não faça isso. Coloca lá intermediate or upper intermediate, de acordo com o seu nível real. Fechado? Então é isso aí. Conte comigo, aproveite. See you. Bye bye.